já nos preparando para o culto, acalmando os nossos corações. Sempre nos lembrando que ao Senhor é todo louvor, toda honra e toda glória. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Temos o privilégio de nos rever, né? Como irmãos, estarmos unidos, mas o nosso foco é adorar o nome do Senhor. O Salmo 57, verso 5, diz assim: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Em toda a terra a glória do Senhor se faz manifesta. E é importante nós estarmos atentos, né? Muitas vezes a gente não reconhece a glória do Senhor ao nosso derredor. Mas ela está aí, para que nós possamos ver, e conforme nós vemos e contemplamos a glória do Senhor, mais a nossa fé é alimentada, mais nós nos firmamos e confiamos no Senhor. Em pé, vamos orar, vamos invocar o santo e bendito nome do Senhor. Também vamos confessar a Ele os nossos pecados. Senhor, humildemente nós nos colocamos em Tua santa presença no dia de hoje, sempre gratos a Ti pelo Teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Gratos, ó Deus, pela oportunidade que renovastes sobre as nossas vidas de estarmos nesse santuário para glorificar e santificar o Teu santo e bendito nome. Contudo, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos, indignos e merecedores de estarmos adentrando ao Santo dos Santos. Mas pelos méritos de Cristo, nós podemos nos achegar novamente a Ti. Pelos méritos e sangue de Jesus Cristo, fomos limpos e purificados e podemos, ó Pai, neste momento, nesse instante, bendizer o Teu nome. Aceita esse culto, Senhor. Ele é Teu, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Por Jesus Cristo, autor da vida, oramos. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com um hino. Não é esse, né? Não é esse? É? Mas como começa? Ah, isso mesmo. Ixi, vamos lá. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz.
sua vida ele entregou, aleluia, para todos vos guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só para Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguindo os passos de Jesus. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Os irmãos podem se assentar. Salmo 119, a partir do verso 97, não, 98. Isso, a partir do verso 97, diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mais que o mel à minha boca. Eu gosto muito dessa comparação, né, que o salmista faz, porque o mel é algo extremamente doce, né? Doce, a gente sente o doce, né? Mas ele faz esse paralelo com a palavra de Deus, levando a compreensão da doçura da palavra de Deus para a nossa vida. E como é gostoso quando a gente ouve palavras doces, né? A palavra doce o que traz para nós? Traz alento, né? Acalma o nosso coração. Você já conversou com uma pessoa que tem aquela palavra doce, né? Parece que ela está trazendo o quê? Gerando você o quê? É um calmante para você, né? E é isso, a palavra de Deus é isso. Ela nos gera isso, confiança, ela nos gera orientação, ela gera plenitude, né? Nela nós somos orientados, né? E através dela nós somos alimentados espiritualmente, né? E somos conduzidos por caminhos
planos, né? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra e que nós também possamos, como salmista, amar essa palavra. Amar. Ele começa dizendo, né? Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Né? Tem hora que a gente perde tanto tempo com tanta coisa, né? Com tanto tempo em celular, em tantas coisas, né? Que nós possamos realmente nos dedicar na meditação da palavra de Deus. Você quer doçura para a sua vida? Você quer mel para a sua vida? Se dedique em ler a palavra do Senhor. Amém? Sai do teu lugar agora, cumprimente os nossos irmãos com a paz de Cristo e nós estaremos louvando ao Senhor com mais alguns cânticos, porque Ele merece todo louvor, toda a adoração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Só quem pertence ao Senhor, dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Eu te pertenço, Senhor.
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Está tão lindo hoje, vamos. Tu és soberano. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Aleluia. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande. Amém. Que essa seja realmente uma realidade em nossas vidas. Que nossas vidas possam ser louvores a Deus que demonstrem quão grande o Senhor é. Amém. Em tempos tão difíceis, que a nossa vida possa ser uma música que demonstre para uma sociedade caída o quão grande Jesus é. Quão grande Deus transforma, restaura e salva o pecador. Amém? Amém, Pedro? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode se sentar? Não, senta não. Senta não. Tá vendo? Pegadinha. As crianças. Senta não. Senta não. Hoje quer microfone? Microfone ou não? Calma, calma. Vem cá, crianças.
Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão, E as costas? feridas por ações, E as mãos? estavam amarradas, E os pés? também estavam presos, E a boca? a boca estava livre, Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. Vou cantando. Paulo e Silas. Namorar? Sei. Todo mundo aqui comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor amado Deus, Pai de amor, nós te louvamos por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, por esse culto, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai. Em especial, eu te agradeço por cada criança, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado no coração delas, ó Pai, inclusive mostrando a elas que nem sempre quando tudo está bom, a gente não pode perder a fé, como Paulo e Silas não perderam, ó Senhor. Que o Senhor esteja ensinando isso a eles e que eles vivam, Senhor, a tua verdade e sejam usados, Senhor, para que mais crianças e as suas famílias possam estar sempre na presença do Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Bora? Então vamos. Amém. Como está a sua oferta ao Senhor? Hã? Como está os seus dízimos? Como está? A gente pensa que, quando a gente fala de oferta, né? A gente pensa só em recursos financeiros. Isso é um equívoco, né? Nós temos que ofertar também a nossa vida. Nós temos também que dizimar do nosso tempo ao Senhor, né? Nós precisamos encontrar tempo e tempo de qualidade na presença do Senhor. Mas também nós temos que trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor, na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. Se você veio preparado nessa manhã, você tem essa oportunidade de assim estar o fazendo. Sabemos que a grande maioria dos nossos irmãos tem contribuído pelos meios digitais, mas se alguém desejar, pode levantar uma de suas mãos agora, para estar recebendo então. Vamos então estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram levantados. Peço que a nossa irmã Magali esteja orando neste momento. Oremos.
Amém. Só quem for diácono, diaconisa, fica de pé neste momento. Só quem for diácono e diaconisa. Olha aí. Povo bonito, né? Diácono é povo bonito. É povo bonito. Gente, só lembrando, semana que vem, dia 24, sábado, das 9 às 11. 9 às 11. Nós temos um encontro com o Masde aqui, tá? Vai ter um bate-papo com o Masde. O que é um Masde, afinal de contas? Né? É a diretoria da mesa diaconal, mesa diaconal, não, do serviço social, né? Do presbitério de Campinas, tá? Então, a liderança do presbitério, né, do serviço social, vai estar aqui batendo um papo só com a nossa mesa diaconal, tá bom? Também estão sendo convidados os irmãos dos campos, né, de Hortolândia, os diáconos de Hortolândia e do Aeronave, para que todos possamos estar aqui, né, batendo um papo com o Masde no próximo sábado, das 9 às 11. Ok? Convite feito, espero vocês aqui. Deus abençoe. Agora eu tenho um outro convite para vocês. Convite precioso. Ouvir a palavra de Deus, né? É uma bênção maravilhosa a gente poder ouvir da palavra de Deus, né? Tanta gente sedenta por essa palavra. E nós temos aqui, vivemos num país livre, onde nós podemos sempre estar ouvindo da palavra de Deus, onde os seus servos, suas servas, podem anunciar essa palavra tão doce, tão maravilhosa. Acalme seu coração, acalme sua mente, se prepare. Deus vai falar com você nessa manhã. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós sabemos pela palavra de Deus que o universo foi criado pelo poder da sua palavra. Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus, indicando como a palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa existência, de nos transformar. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Vamos orar. Pai, na Tua presença, pedimos em nome de Jesus. Fala a cada um de nós como o Senhor já tem falado. E fala, Senhor, através da Tua palavra, que é a espada do Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la no nosso coração. Que ela possa, Senhor, transformar a nossa vida. Que nós possamos também levá-la a outras pessoas que precisam também de Ti. Fala a cada um de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana, eu estava atrasado e não estava achando a chave do carro. Essa chave aqui, ó, do carro. E a Darcy tinha saído com o carro. Falei, Darcy, onde está a chave? Ela falou, está na mesa da cozinha. Fui lá na mesa da cozinha, olhei e não achei a chave. Voltei e falei, não está na mesa, eu estou atrasado. O que ela me disse? Olha de novo, presta atenção. Eu voltei lá, ela estava do lado da mesa, eu não tinha visto. Estava bem visível aos meus olhos, mas eu não consegui observar, não consegui ver a chave. É interessante nós observarmos, analisarmos, que a palavra de Deus nos convida também a estarmos apurando o nosso olhar, desenvolvendo o nosso olhar nas questões espirituais. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, do capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. É um versículo pequeno, mas traz uma mensagem essencial ao nosso coração. E como Davi, lá no Salmo 119, fala o seguinte, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti,
é importante nós guardarmos essa palavra. Olha o que diz lá, está até aqui projetado. Ó. Isaías 45, 22. Deus falando ao povo de Israel e falando ao nosso coração também. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler de novo. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora só as mulheres. Vamos lá. Os homens agora. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todos nós juntos de novo. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A riqueza dessa afirmação de Deus, desse convite que Deus faz a cada um de nós, é imensa, imensa. Nós vamos analisar hoje apenas uma parte desse texto, porque ele é muito rico. A primeira parte, olhai para mim e sede salvos. Com essa afirmação, Deus nos ensina o seguinte, que aquilo que nós observamos tem o poder de mudar a nossa vida. Por isso ele afirma, olhai para mim e sede salvos. Aquilo que nós prestamos atenção tem um impacto muito grande no nosso caminhar, naquilo que nós fazemos, nas nossas decisões, em toda a nossa existência. E normalmente, Deus constituiu o nosso cérebro para prestar atenção de uma forma muito mais intensa nas situações que representam ameaças. Ameaças. O nosso cérebro tem uma parte, a amígdala, que ela é ativada sempre quando há uma ameaça. Por que essa amígdala é ativada? Para que, diante de uma ameaça, toda a nossa atenção se volte para ela, para garantir a nossa sobrevivência, para evitar um perigo. Se eu sei que ali tem uma cobra, automaticamente a amígdala é ativada, eu vejo a cobra e procuro automaticamente uma forma de me livrar dela, garantir a minha sobrevivência. Então, Deus nos constituiu dessa forma. Diante de uma ameaça, a nossa atenção, o nosso cérebro se volta e foca nessa ameaça. Só que com o passar do tempo, o que acabou acontecendo? As ameaças, que eram ameaças reais, uma onça, um animal feroz, uma cobra, hoje não temos muito contato com isso. Podemos até ter, mas não é tão presente. Só que aí nosso cérebro foi se depurando, foi se aperfeiçoando para ameaças também imaginárias. O nosso cérebro é especialista em imaginar ou criar situações perigosas, situações ameaçadoras. Normalmente isso ocorre quando nós observamos o nosso meio que vivemos e percebemos que aquela situação pode representar um perigo para nós. E diante de uma ameaça, o que acontece com o nosso cérebro? Ele começa a prestar atenção. Ele começa a focar na ameaça. E como nosso cérebro presta atenção nessa ameaça, ele não consegue desligar, ele não consegue se acalmar. Se eu percebo que vem correndo na minha direção uma onça, naturalmente eu vou ficar prestando atenção na onça. Não vou pensar em mais nada, vou pensar na onça. Da mesma forma, uma ameaça imaginária, o meu cérebro vai ficar o tempo todo pensando nessa ameaça imaginária, eu focando a minha atenção nela, não conseguindo pensar em mais nada. Qual o resultado disso? Na hora que eu vou dormir, o sono não vem. Porque o meu cérebro está focando o quê? Nessa ameaça imaginária. Algo que nós concluímos, algo que nós analisamos, algo que nós julgamos que é ameaçador. Não conseguimos descansar, o nosso coração não se acalma. Nosso coração fica o tempo todo ligado, fica o tempo todo prestando atenção.
Isso é utilizado o tempo todo pelos especialistas de mídia para promover engajamento na nossa atenção nas notícias. Os jornais, é comum que eles enfatizem muito mais as notícias ruins do que as notícias boas. Porque as notícias ruins, o nosso cérebro interpreta como ameaça e nós começamos a prestar atenção. E ao prestarmos atenção, eles vão divulgando suas propagandas comerciais. Os irmãos podem observar quando há uma notícia trágica, como ocorreu com a queda do avião aqui em Vinhedo, a mídia começa a trabalhar aquela questão da queda do avião de uma forma constante, porque é uma ameaça que faz as pessoas prestarem atenção. E eles não ligam muito para os familiares das pessoas que perderam a vida. Relatando, por exemplo, que quando o avião estava caindo, houve uma fala do piloto e um grito para os familiares saberem que os seus parentes gritaram. Isso é um sofrimento muito grande. E vai falando, vai dando detalhe, mais detalhes, e mais detalhes, e mais detalhes. Isso prende a atenção. Quando teve a queda do avião, né, do time de futebol, né, chapecoense, ocorreu a mesma coisa. Quando há um atentado terrorista, acontece a mesma coisa. Quando há uma guerra, acontece a mesma coisa. Então, são estratégias que são utilizadas para manter a nossa atenção nas notícias ruins. Isso acontece não apenas com as notícias ruins divulgadas pela mídia. Também acontece com as notícias ruins que nós ouvimos no nosso dia a dia. Uma doença, algo ruim que aconteceu, algum conflito. Isso tudo faz com que a nossa atenção fique focada nela, pensando o tempo todo nela. E qual o resultado disso na nossa vida? Gera ansiedade, gera medo. E quando as coisas começam a ficar ruins, começam a ficar difíceis, o nosso cérebro tem dificuldade de tomar decisões. Imagine, se vem uma onça na minha direção, uma ameaça tão grave, que decisão eu vou tomar? Vou sair correndo? Eu consigo pensar em uma outra coisa não ser na onça? Não consigo. Porque o meu cérebro começa a ficar preso naquela situação difícil, naquelas notícias ruins, fico alimentando meus pensamentos o tempo todo, e eu vou tendo dificuldade de tomar decisão. E ao ter dificuldade de tomar decisão, eu caio numa armadilha chamada procrastinação. Vou deixando para depois. Não, essa decisão não posso tomar agora. Vou tomar depois. Viagem? Não, vou fazer a viagem agora, vou fazer depois. Uma mudança de emprego? Tal? Não, vou fazer depois. Nosso cérebro vai atuando na procrastinação. E quanto mais nós procrastinamos, pior vai ficando a situação. Nós vamos afundando. Juntamente com a procrastinação, tem algo que é terrível, que pode nos afetar, que é uma palavra não tão conhecida no nosso dia a dia, que é a palavra anedonia. Anedonia é uma palavra que significa o seguinte: perda de prazer. Aquilo que eu gostava antes, vou deixando de gostar. Eu gostava de visitar meus familiares. De repente, eu percebo que eu não tenho mais gosto de visitar meus familiares. Eu gostava de fazer uma viagem, de ir em tal lugar. Agora não tenho mais vontade. Eu gostava, por exemplo, de assistir uma série de TV, uma programação. Agora não tenho mais vontade. Porque a anedonia é um sentimento no qual vai dominando o nosso coração, que nós vamos perdendo prazer ou satisfação naquilo que nós tínhamos antes. Tudo isso porque o nosso pensamento prestou atenção em ameaças, em perigos, em situações difíceis. Vamos considerando as situações difíceis como situações que são irreversíveis, que não têm solução. Não adianta falar de Cristo para aquela pessoa, não adianta eu fazer isso, não adianta fazer aquilo outro. Não adianta fazer nada, eu desisto, eu jogo a toalha, eu procrastino, eu caio na anedonia. Eu vou me afundando cada vez mais. Por isso, o que Deus fala em sua palavra, olhai para mim e sede salvos, é algo muito importante. Porque ele indica, através dessa afirmação, que realmente a nossa vida é impactada por aquilo que nós observamos.
Se observamos ameaças, se observamos perigos e deixamos que essas ameaças e perigos comecem a tomar conta dos nossos pensamentos, perigos reais ou imaginários, nós vamos nos afundando na tristeza, na dor, na procrastinação, na ansiedade, na anedonia, na perda de satisfação com a vida. Há uma outra coisa, algo que acontece também. O nosso cérebro, além de focar em situações ameaçadoras, o nosso cérebro também tem a tendência a focar naquilo que nos dá satisfação e prazer. Parece contraditório, mas acontece também. Porque aquilo que me dá satisfação e prazer, é um lugar que vai ter um alimento bom. Eu vou me alimentar com essa comida boa. Eu foco naquilo que me dá satisfação. O nosso cérebro atua diretamente na questão da dopamina. Prestar atenção naquilo que é bom e muitas vezes é mentiroso. Quando a serpente foi tentar Adão e Eva, o que ela disse? Olha, esse fruto é bom para se comer. É bom para dar entendimento. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, há uma oferta de um prazer enorme que vai preencher todos os vazios da minha existência, toda a satisfação do meu coração, tudo aquilo que eu estou sentindo falta. É algo que é feito também o tempo todo. Nessa situação, o que acaba acontecendo? Algumas pessoas acabam caindo numa situação complicada, que é na armadilha das propagandas. As propagandas de TV, o que elas associam? O tempo todo prazer. Os irmãos se lembram de propagandas, na época, propagandas de cigarro, que associavam o cigarro com sucesso, cigarro com vitória. Então as pessoas pensavam, se eu fumar eu vou ter sucesso, eu vou ter vitória. A bebida, associa a bebida com prazeres, reuniões familiares, satisfações, amizade, sexta-feira, happy hour e tudo mais. Então são coisas que vai ligando o nosso cérebro àquela situação de prazer. Seja feliz, compre esse produto. Então a propaganda utiliza isso o tempo todo. E nós caímos também na situação. Trabalha-se muito com isso. Focamos a atenção naquilo que nos dá satisfação, naquilo que nos dá prazer, nas nossas dopaminas, e nós vamos caindo nessa propaganda nesse dia a dia. Nesse sentido, os jogos de azar é uma ameaça muito grande nos dias de hoje, muito grande, assustador. Inclusive, no Brasil, devia ser proibido times de futebol fazerem propaganda desses jogos de azar, porque as pessoas vão entrando nisso. E muitas vezes pessoas que não percebem a armadilha que estão caindo, adolescentes. Muitos pais, desconhecendo o perigo, os seus filhos no quarto fechado, começam a jogar, começam a entrar naquele circuito todo, quando percebe, cai numa dívida enorme. Isso está acontecendo hoje. Tem aquela propaganda, é betando, que isso vai entrando na mente das pessoas. Isso dá prazer, isso dá satisfação, que é na armadilha do vício. Hoje, no Brasil, isso é mais perigoso, eu acredito, até mesmo que a liberação de cassinos. Porque o cassino, a pessoa vai lá. E esse caso, não. A propaganda é o tempo todo e é toda disfarçada. E as pessoas caem na armadilha. Jogos de azar, porque trabalha com a dopamina. Trabalha com a satisfação. Os jogos de videogame. No celular, exatamente, no celular. Dentro de casa. E cai nas armadilhas. Tem um jogo de azar que as pessoas estão caindo muito, que é do tigrinho. Depois a pessoa acha que faz umas promessas mentirosas, as pessoas caem naquela onda de satisfação e de prazer quando vê está ali preso. Isso é muito comum. Nós sabemos também que os logaritmos da inteligência artificial, os algoritmos, eles são preparados para dar satisfação ao coração das pessoas. Eles vão identificando o que a pessoa gosta e vai julgando o que a pessoa gosta o tempo todo ali. Quando ela vê, ela está seduzida por aquilo tudo que está sendo oferecido. E qual o resultado disso? Escravidão. A pessoa deixa de ter autonomia. Ela vai ficando escrava dos prazeres, escrava dos desejos, escrava de tudo aquilo que é oferecido, acreditando que realmente aquilo dá satisfação ao coração, acreditando que aquilo realmente preenche, mas toda vez que ela busca aquela satisfação, logo em seguida tem um vazio, que leva ela a buscar mais e mais e mais e mais e mais. Aquilo que nós observamos
afeta profundamente a nossa vida. Aquilo que nós observamos pode tirar o nosso sono. Aquilo que nós observamos pode nos fazer a cair em anedonia, em desespero. Aquilo que nós observamos pode nos escravizar. Por isso a palavra de Deus nos convida a fazermos algo diferente. Deus fala: olhai para mim e sede salvos. Mas como fazer isso? Como enfrentar toda essa enxurrada de estratégias muito bem elaboradas para escravizar a nossa atenção e destruir a nossa vida? Como fazer isso? Como nós podemos assumir, de fato, o protagonismo da nossa existência, no lugar de ficar escravos à manipulação o tempo todo que ocorre com as más notícias, com a mídia, assim por diante? Como fazer isso? Algumas semanas atrás, uma aluna entrou na sala da coordenação. Nessa sala tem vários colegas que trabalham juntos ali. E essa aluna estava com transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico. Estava tremendo, chorando. E as pessoas começaram a perguntar para ela: o que está acontecendo? Você conseguiu perceber o que está gerando isso para você? Quanto mais perguntava para ela o que estava provocando, maior era a ansiedade dela. Aí chegou o momento que ela tinha um banco, ela teve que deitar no banco, ligando para os pais. A situação dela ficou gravíssima, o coração começou a acelerar cada vez mais, e as pessoas pensavam: o que vamos fazer? A síndrome do pânico está chegando, e ela não está tendo controle sobre a situação. Tentou várias estratégias. Aí o que eu fiz? Eu tinha na mesa um cubo mágico. Os irmãos sabem o que é o cubo mágico? Que mexe. Eu peguei e falei para ela o seguinte: olha, tenta montar o cubo mágico agora. E ela pegou na mão, ela desviou a atenção para o cubo mágico e começou a tentar. Aí ela falou assim: agora estou melhorando. Estou ficando mais calma. E até ela comentou: vou pedir para minha mãe comprar para mim. Quando der novamente, eu faço isso. Isto é, para enfrentar um pensamento destrutivo, às vezes nós cometemos o erro de tentar enfrentá-lo pensando nele, focando mais a atenção nele. Mas o que a palavra de Deus nos diz é diferente. No lugar de olhar para as notícias ruins, no lugar de ficar olhando para as promessas e prazeres fantasiosas, eu tenho que desviar o meu olhar e olhar para Deus. Olhai para mim e sede salvos. O convite que Deus nos faz não é para enfrentar pensamentos negativos, tentando descobrir por que está vindo esse pensamento negativo, por que está vindo essa ansiedade, mas olhar para Ele, olhar para Deus, focar nossa atenção exclusivamente nele. E ao olharmos para Deus, para fazermos isso, nós precisamos necessariamente reconhecer que precisamos dele. Se não precisar de Deus, não vou olhar para Ele. Se eu achar que Deus é necessário, por que eu vou desviar o meu olhar para Ele? Se eu acho que eu dou conta, se eu acho que eu consigo, por que eu vou olhar para Deus? Por isso é necessário um reconhecimento que somos pecadores, um reconhecimento que nós somos carentes, precisamos de Deus, que nós carecemos de Deus, que sem Deus nós não conseguimos caminhar, que nós precisamos de Deus para reestruturar a nossa realidade, reestruturar o nosso pensamento, a nossa forma de viver. Precisamos, carecemos dele, precisamos olhar para ele. Ontem, a mídia brasileira parou para falar sobre o Silvio Santos. Parou. E o Silvio Santos, todos nós sabemos quem é. Ele é tão conhecido que todos nós sabemos quem é. Não apenas sabemos quem é. O Silvio Santos faz parte daquilo que nós chamamos de memória afetiva. Porque nós lembramos dele quando éramos crianças, aquelas brincadeiras lá na TV. Alguns nós achavam aquilo absurdo, não aguento o Silvio Santos mais, porque minha família se reúne no Silvio Santos, mas traz memória afetiva. Memória afetiva. Mostrando que essa personalidade foi tão marcante que não apenas o SBT ficou falando sobre ele, como a Rede Globo, que não fez o tempo todo falando do Silvio Santos. E o tempo todo falando do que ele comentou, do que ele fez, das músicas dele e assim por diante. Nós podemos até questionar várias coisas do Silvio Santos.
Mas uma coisa me chamou a atenção, né? Focou o olhar, né? Podemos dizer assim. Aquela música dele, que era música muito marcante, No Mundo Não Se Leva Nada, né? Vamos sorrir e cantar. E ele vivenciou isso no final. Isso foi muito interessante. Porque no sepultamento, que foi um sepultamento judaico, se os irmãos observarem como é o sepultamento judaico, ele tem uma característica diferente do sepultamento que normalmente nós fazemos. Os irmãos terem uma ideia, eu não lembro nem na época do Ayrton Senna, algo como aquela de ontem do Silvio Santos. Não lembro. Nenhum personagem, não lembro de ninguém. Ninguém. Tanta gente falando, eram 24 horas falando dele. E aí ele resolveu pedir que fosse um sepultamento judaico. Nós tivemos no Brasil, quando morreu Getúlio Vargas, o Brasil parou. Ayrton Senna parou aquele esquife enorme, milhares de pessoas, assim por diante. O dele falou, é um sepultamento judaico. O que é isso, judaico? O sepultamento judaico tem uma característica que chama atenção, que é o seguinte. Primeiro, quando a pessoa é identificada que ela morreu, aliás, começa um processo no qual eles procuram mostrar que o ser humano é extremamente frágil e que tudo realmente, de fato, depende de Deus. Por isso, o que acontece? O corpo, tem um grupo de pessoas que dão um banho no corpo, é um banho com álcool, depois água, tal. É a mesma coisa que acontece com as crianças, como se tivesse criança. Tira tudo que tem de precioso. Relógio. Se tivesse relógio ali de Rolex, tudo. Tiver dente de ouro, tudo, tira tudo. Coloca-se uma veste branca, né? Um tipo de uma mortuária branca. E depois coloca pedras nos olhos e na boca para apresentar no juízo final, não dá desculpa diante de Deus, é o que eles dizem. Aí, no caixão, o caixão é de madeira simples. Silvio Santos podia ter um caixão de ouro. Podia fazer o Brasil ter parado o país inteiro. Caixão de ouro, né? É uma madeira simples, apenas com o símbolo de Israel e as iniciais do nome dele lá. Depois que a família vê naquele momento inicial, depois que o caixão fecha, ninguém mais vê. Porque eles falam para ninguém ver. Porque a única coisa que as pessoas devem ter é a memória da pessoa dele. Depois que é sepultado na terra, não é uma coisa bonita, é na terra, e não são flores que são colocadas. Depois foi colocado nas lápides, mais tarde, pedras que simbolizam memória duradoura. Memória eterna duradoura. Porque a ênfase, e durante o sepultamento em si, praticamente não se fala da pessoa que morreu. Eles recitam o Krishna, que é um tipo de um salmo de adoração a Deus, que fala que Deus é grandioso, o nome de Deus é santo, que Deus venha governar e Deus venha reinar sobre a nação, que Deus dê paz para Israel. É isso que é feito. Algo muito simples, para enfatizar que todos são iguais diante de Deus, que todos nós teremos que prestar contas a Deus. O que chama a atenção nele, que essa música que ele cantou é uma verdade, na vida não se leva nada. E ele mostrou isso. E é uma lição importantíssima para mostrar o quê? O quanto nós precisamos de Deus. Apesar das pessoas estarem exaltando tudo o que aconteceu, a ênfase dele, não sei quanto isso é real na vida dele, não estou nem questionando isso, estou analisando o que isso de fato ele mostrou. Que para ele, aquela cerimônia Deus é importante. É Deus que determina, é Deus que dá a última palavra. Quando a palavra de Deus diz assim, olhai para mim e sede salvos, é um convite para olharmos para Deus. Olharmos para o poder de Deus. Às vezes, nas situações difíceis da nossa vida, nós olhamos para a situação difícil e achamos que ela não tem solução. E o convite para olhar para Deus é olhar para o poder dele. O que Deus não pode fazer? O nosso Deus que fez o universo surgir pelo poder da sua palavra.
que sustenta todo o universo. O que Deus não pode fazer? Olhar para o poder de Deus. E às vezes a ansiedade bate, a tristeza bate, muitas coisas batem entre nós, porque deixamos de olhar para o poder de Deus. Olhar para Deus, olhar para o seu poder, olhar para o seu amor. Deus nos ama. O amor de Deus é muito maior do que o amor que nós temos pelos nossos próprios filhos. Deus nos ama muito mais do que nós nos amamos. O amor de Deus por nós é tão imenso que Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. É olhar para o poder, olhar para o amor de Deus, esse é o convite que é feito ao nosso coração. Olhar para as promessas de Deus. Tem o amor, tem o poder, mas será que Deus realmente vai fazer? Quantas promessas nós temos na palavra dele para a nossa vida? Quando o sono nos foge à noite, com as preocupações que venham dominar a nossa mente, o nosso coração, o exercício que somos convidados a fazer é olhar para Deus, olhar numa promessa e começar a pensar nessa promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então, pensar nas promessas, meditar nessas promessas, repetir essas promessas, olhar para as promessas, para que essas promessas operem mudança no nosso coração. E quando meditamos nessas promessas, o que acontece? Adormecemos em paz. Porque nós olhamos para Deus, voltamos a nossa atenção inteiramente para Deus. Olhar para Ele envolve isso. Olhar para Deus, olhar naquilo que Ele já fez por nós. Além de olharmos para as promessas, observe, olhe para o passado. O que nós já passamos, o que nós já enfrentamos, as lágrimas que nós já derramamos, tantas situações difíceis que nós enfrentamos. Como nós vencemos? Foi pela nossa força? Foi pela nossa capacidade? Foi pela nossa inteligência? Foi por Deus. Olhar para Deus é olhar para tudo aquilo que Ele já fez por nós. Pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela salvação em Cristo. O que Ele ofereceu para nós. E meus irmãos, quando a palavra de Deus diz, olhai para mim e sede salvos, isso indica que Deus nos deu a capacidade de fazer uma escolha. O que eu vou olhar? O que eu vou olhar? Eu posso olhar para Deus e ser salvo, posso olhar para tudo que está acontecendo ao meu redor, que me perturba. O que eu vou olhar? Onde eu vou focar a minha atenção? O que eu vou observar? Então nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos olhar para as ameaças reais ou imaginárias, olhar para Deus, que cuida de nós, que nos protege e protege todas as pessoas que nós amamos. Para quem que nós vamos olhar? Vamos olhar para um futuro incerto, o que será que vai acontecer? Olhar para a promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou nas palavras de Davi, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Para que eu vou olhar? Para o futuro incerto ou para essa promessa? Eu vou olhar para as más notícias, que nos perturbam o tempo todo. Até eu estava comentando sobre as más notícias, né? Más notícias. Ontem, praticamente, acho que não tinha mais crise na Venezuela, quase ninguém falou do Maduro. Parece que não houve ataque lá mais de Israel em Gaza. Nem os russos bombardearam a Ucrânia. Parece que ontem não teve nada. Ontem só teve o Silvio Santos. A mídia trabalha conosco. Saber que isso acontece nos faz pensar, peraí, até que ponto eu estou caindo nessa armadilha de ser raptado, de ser confiscado, de ser manipulado por isso? Não devo reconhecer que algo ruim está acontecendo? Claro que eu devo. Saber que o avião caiu? Claro que eu sei que caiu. Mas vou ficar o tempo todo caindo nessa armadilha? Né? Olhar para as más notícias, olhar para as promessas de Deus. Olhar para o sofrimento que às vezes nos esmaga, tirar todas as nossas forças, olhar para a promessa de Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olhar para as promessas falsas de prazer que a vida oferece, tantas promessas falsas.
Quantas vezes nós caímos? Olhar para Jesus, que é o pão da vida, que satisfaz plenamente o nosso coração, a nossa alma, a nossa existência. Olhar para o poder da morte, que às vezes nos assedia, que nos ameaça. Olhar para Jesus, que é a ressurreição e a vida. Para quem nós vamos fixar o nosso olhar? Em quem nós vamos fixar o nosso olhar? E quando Deus fala, olhai para mim e sede salvos, essa indicação clara que nós temos a escolha e também que é um convite a um exercício espiritual. É um exercício espiritual. Exercício. Exercício é algo que nós, quando nós fazemos, vamos desenvolvendo musculatura, né? Se eu levanto o peso, eu vou desenvolvendo força no braço, não é assim? Se eu exercitar a minha mente e olhar para Deus, eu vou me fortalecendo espiritualmente. Quando vem a rasteira, quando vem a dor, quando vem opa, eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar para as promessas, vou olhar para o poder, vou olhar o que Deus tem a fazer para a minha vida. E eu vou me fortalecer em Deus. O Senhor nos convida, nesta manhã, a desenvolvermos a nossa vida espiritual olhando para Ele. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar para Deus. Olhar para Deus. Todos nós passamos por situações que nos perturbam. E esse é um exercício que eu tenho procurado desenvolver, porque às vezes você vai dormir à noite e o pensamento vem. Oh, terrível. Parece que ele resolve vir na hora que nós vamos dormir, né? Você deita e vem, começa a vir uma coisa atrás da outra, e aí o sono vai embora, você acorda e fala, não, para. Você fala, não, para. Em vez de ficar ruminando aquilo, porque ruminar algo é trazer sempre à tona. Não, vou pensar numa promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vou repetindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de mim, Deus me fortalece, Deus está presente, Deus abençoa, Deus cuida. E de repente, acorda no dia seguinte. É o que acontece. Nós vamos estar orando a Deus pedindo que essa palavra dele fique guardada no nosso coração. Olhai para mim e sede salvos. É uma pequena parte do versículo. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só Ele pode nos ajudar. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Opera no nosso coração, na nossa alma, para que possamos aprender de Ti e guardar no nosso coração o que a Tua palavra nos ensina, sobre a necessidade de olharmos para Ti, Senhor, para sermos salvos. Quando as situações vêm ao nosso redor, que perturbam o nosso pensamento, perturbam a nossa alma, que nós possamos, no lugar de ficar observando essas coisas tão difíceis, que nós possamos observar a Tua grandiosidade, Senhor, observar a Tua palavra, as Tuas promessas, observar o que Tu já tem feito na nossa vida, olhar as Tuas bênçãos sobre nós, para sermos salvos, sermos restaurados. Senhor, é o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome maravilhoso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Um amém tão fraco, hein? Você pode dizer amém ou não? Amém. Irmãos, eu fiquei lembrando de Pedro. Pedro submergiu a partir do momento que ele deixa de olhar para Jesus. Não é verdade? Quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa o quê? A afundar. Nós começamos o culto hoje cantando o quê? Quem lembra? Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só para Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Que realmente nós possamos olhar para Jesus, né? Eu gosto também, sempre falo para Elisa, eu gosto de um outro salmo que diz assim: olharam para ele
e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Salmo 34, verso 5. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados pelo Senhor. E nós não vivemos mais o quê? Confundidos, porque somos guiados pelo Senhor. Amém? Não esqueça disso. Essa palavra entre o teu coração. Que essa palavra domine a sua vida essa semana. Não só essa semana, toda a sua vida. Né? Nós temos realmente, o pastor falou, uma tendência de colocar os nossos olhos, né, nas coisas ruins. Vamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus o Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria de encerrar o culto hoje com alguns pedidos de oração. Né? Gostaria que nós pudéssemos estar lembrando da família da nossa irmã Shirley, né, que novamente está enlutada. Um momento difícil que essa família está passando. Né? A Shirley, num curto período de tempo, né, ela perdeu 2 irmãos, né, um irmão e agora uma irmã, e o seu filho. Né? Então nós precisamos ter essa empatia, né, de ver este momento difícil que essa família está passando, que essa nossa irmã querida está passando, né? Estarmos orando, né, pela Shirley, pelo Eliseu, pela Fabiana, né, para que realmente esteja o Senhor trazendo conforto e consolo a essa família. Né? Também eu gostaria de pedir de forma especial oração pela minha família, pela minha mãe. Né? Nós estamos com a cirurgia dela programada para o dia 2 de setembro. Né? Já compartilhei com os irmãos que é uma cirurgia delicada, né? Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando, né, pela minha mãe, para que Deus esteja nos orientando com relação à cirurgia. Gostaria também de pedir oração, continuar pedindo oração pelo nosso irmão reverendo Hamilton, que se encontra internado no HC da Unicamp, né? Terá que colocar um marca-passo, uma situação difícil, tá? Que nós possamos estar orando também pelo nosso irmão Hamilton. Tinha mais um pedido, estou esquecendo. A Lucimara. Lucimara também, eu gostaria que nós orarmos agradecendo, né, pela sua alta, ela já está em casa, mas que nós possamos estar orando também pela sua plena recuperação e orando pela família do Raul, tá bom? Para que Deus esteja abençoando. O Raul também não está muito legalzinho, que nós possamos estar orando por esses nossos irmãos queridos, né? Para que Deus realmente restabeleça plenamente a saúde da Lucimara, que ela não volte mais ter as infecções, né? Vamos orar, vamos encerrar esse momento tão precioso de culto em oração, né? Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra. Como a Tua palavra realmente é doce e fala tanto aos nossos corações. Ó Pai, que possamos fixar os nossos olhares em Ti, sabendo que Tu és o autor da vida, Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que tem todo o poder, o único Deus real e verdadeiro, o Deus que nos salva por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, que essa palavra esteja impregnada nos nossos corações, que possamos sair daqui realmente com ela fixada em nossa mente, não nos esquecendo de colocarmos os nossos olhos em Ti. Agora, humildemente, colocamos diante do Teu altar de graça, o Teu altar de favor, de misericórdia, esses nossos irmãos que foram lembrados. Ó Pai querido, traz consolo, conforto,
para a família da nossa querida irmã Shirley, Senhor. Consola aqueles corações, ó Pai. Foram tantas perdas, ó Pai, em tão pouco tempo, Senhor. É tanta dor. O próprio Senhor Jesus chorou com a morte de seu amigo, Senhor. Essa família está chorando, Senhor. Está precisando que o Teu Santo Espírito afofe os corações, Pai. Se faz presente, Senhor. Enxuga aquelas lágrimas. Traz esperança, Pai. Também, Senhor, colocamos diante do Teu altar Teu servo, Hamilton, Senhor. Esteja orientando os médicos, ó Pai. Que não seja a mão dos médicos, mas a mão de Cristo, cuidando e operando daquela vida, Senhor. Também sobre a Tua serva Celi, Senhor. Orienta também os médicos no procedimento que ela estará passando, Senhor. Que tanto o reverendo Hamilton quanto a Tua serva Celi possam ter breve recuperação para a honra e glória do Teu nome. Agora também, Senhor, lembramos da Tua serva Lucimara, Senhor. Ó Pai, traz plena recuperação para ela, Senhor. Nós te pedimos. Tem sido tempos tão difíceis, tanto tempo adoecida, Senhor. Ó Senhor, fortalece aquele corpo, Senhor. Traz plena cura para ela, Senhor. Abençoa também Teu servo Raul, aquele lar, Senhor, toda aquela família. Por Jesus Cristo, autor da vida, oramos olhando para o médico dos médicos, aquele que pode sarar, curar, consolar e confortar. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Que o Santo Espírito de Deus possa estar nos auxiliando para que possamos manter os nossos olhos sempre fixos em Jesus, o autor da vida, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém. Tomar um cafezinho, né?